tipo, Wagner, falar um pouquinho sobre esse lado oculto das reuniões mediúnicas. A gente já eliminou agora aqui as perguntas que foram passadas na live anterior. Fala um pouquinho mais sobre esse lado oculto. Tá. Eu lembro nesse lado oculto sempre do livro do Charles Webb Leadbeater também, porque é fantástico aquele livro. É O Lado Oculto das Coisas, do Leadbeater, editora Pensamento. É um livro muito bom, mas ele não trata da parte mediúnica, Samuel. Ele trata de Não espírito, parte, é verdade. natureza. Um livro do Leadbeater que trata da mediunidade, a moda da teosofia, chama-se O que há além da morte, da editora Pensamento. Muito bom, em que ele conta algumas experiências em grupos mediúnicos que ele foi observar. Mas, é claro, dentro do ponto de vista da teosofia da qual ele participava naquela época. Bom, como eu contei no início, eu ali na Fraternidade André Luiz, chegava mais cedo, deitava na câmara de passes, e às vezes eu tinha uma saída do corpo, atravessava a parede e via a montagem da sessão que rolaria meia hora, uma hora depois. Eu estava fora do corpo vendo. Às vezes eu chegava cedo, sentava no meio assim da mesa mediúnica, não tinha ninguém. Sentava e começava a pulsar luz nos chakras, a clarividência abria e eu via várias coisas. Também escutava por clareaudiência murmúrios extrafísicos, entidades chorando, eu escutava dentro da minha cabeça por clareaudiência. Então, ali eu vi muita coisa. Depois, com o passar dos anos, eu fui observando sessões em outros lugares, de desobsessão especificamente, e depois da Umbanda também observando, eu pude ver uma série de detalhes que podem passar coisas boas. Em primeiro lugar, na mediunidade, o espírito não entra no corpo, Samuel. Isso é um mito antigo, vem da época do cristianismo, aí na Europa, tipo, o diabo, a pessoa surtou, o pessoal falou, o diabo entrou nela, possuiu-a, né? Fez o download diabólico e entrou nela. Quando surge o Espiritismo, a partir de 1857, com Allan Kardec, e o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, e daí por diante, trouxe um esclarecimento claro para a época de que o espírito não entrava no corpo, era uma subjugação psíquica, não era uma possessão física. E o Kardec separou em 3 níveis ali na ocasião: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação, no lugar do velho termo possessão. Então, o espírito interpenetra o campo energético do médium. Estamos falando de um campo energético dotado de alta plasticidade e não de um corpo que entra no outro. Não é isso. Interpenetra, são planos diferentes, vibrações diferentes. O corpo humano é matéria, e matéria é energia condensada também. E o corpo espiritual da pessoa encarnada está ligada ao corpo humano pelos filamentos do cordão de prata e os chakras. Do mesmo jeito que a gente tem impressão digital única, nenhum de nós tem uma impressão psíquico-energética igual a de ninguém. E quando há uma saída do corpo, o cordão de prata, ele tanto está conectado na parte física quanto na parte astral, fazendo a conversão da energia. Alguém vem de fora, não tem um cordão de prata para converter nada, como é que ele vai entrar? Ele vai atravessar, ele não tem como encaixar. Mas muitos médiums têm a sensação que o espírito entrou neles. Eu acabei de contar ali no início da exposição que alguns médiums falam, o mentor está aqui dentro, mas o cara não estava dentro. O médico pesquisou pouco. Há uma interpenetração psíquica, que a pessoa sente o pensamento da entidade aqui e as emoções como se fosse ela. Não significa que o cara entrou nela, porque para poder comunicar, não precisa dominar o corpo humano, domina a mente e, por reação psicossomática, domina o corpo humano. Então, não é uma entrada no corpo. Eu falo isso como médium desenvolvido, nas saídas do corpo. Não entra entidade nenhuma no seu corpo, isso é mito. Quando eu falo isso em público, tem gente ignorante que chega, não, entra assim, entra coisa nenhuma, eu trabalho com isso há décadas, eu estou lendo pra caramba há anos sobre isso, sabe? Não acontece, as pessoas leem pouco, acham que sabem muito, e Samuel, eu com toda a casca mediúnica que eu tenho de anos, outro dia eu postei um negócio lá no meu canal, o cara falou, você está falando besteira. Eu falei, cara, você é um jovem, não sabe de nada, eu tenho décadas trabalhando com a mediunidade. E o cara, não, eu acho que não é isso. E não tinha experiência nenhuma para embasar o que estava falando. Então, eu estou falando isso de experiência. Outros médiuns podem confirmar, num padrão médio, o que eu vou falar agora. Então, o que eu via na sessão, Samuel? Por exemplo, a sessão tem 20 médiuns. No campo astral do centro, né, no salão, onde vai rolar o trabalho, existe a aura interpenetrante do grupo, que é o duplo etérico.
Do mesmo jeito que a nossa aura dilata naquele fenômeno chamado de ballonnement, ou quando a pessoa exterioriza energia e sente que as mãos estão ficando grandes, que é a dilatação da aura das mãos, a aura nossa dilata. Quantas vezes numa reunião, Samuel, a minha aura dilatava e mesclava-se, acoplava com a aura da parede, do teto e do chão, como se a sala e eu fôssemos um só. Mas a sala não entrou em mim, mas eu sentia literalmente que eu e a sala éramos um só. Então, do mesmo jeito que a aura nossa expande, mentores podem expandir a aura do duplo etérico da reunião. Então, se na sala cabe 30 pessoas, no duplo pode caber 300 entidades no ambiente extrapolado. Dentro dessa ampliação, existem níveis, tá? Você tem 20 médiuns, como é que eles vão acoplar 300 espíritos? Não dá. Então, uma parte do trabalho é feito no duplo da reunião, mas usando a energia do grupo embaixo, porque quando se trata de um tratamento espiritual do lado de lá, os mentores não precisam de ninguém do lado de cá. Mas quando se trata de entidades presas aqui para soltar lá, precisa da energia de pessoas para poder fazer o meio de campo energético para depois soltá-las para o lado de lá. Então, o que eu via? Traziam primeiro, eles dividiam os espíritos em blocos. Então, por exemplo, num canto da sala, tinham 50 entidades obsessoras, maldosas, com alto poder mental, presos num campo de força, tudo entidade intelectualizada para o mal. No outro canto, tinha mais 50 espíritos apagados após a morte. Eles não eram do mal, eles estavam apagados após a morte. Pegava um outro canto da sala, tinha mais 50 espíritos que não aceitavam a ideia da morte e de que tinha desencarnado. O que eu vi, então? Eles eram separados por bolsões e campos de força a partir dos sintomas que eles tinham e a semelhança do caso em que eles viviam. Então, pegava um espírito que não aceitava a ideia da morte, tem mais 50 naquele bolsão, e cada bolsão com a sua vibração isolado dos outros. Puxava um deles, acoplava na aura de um médium, às vezes eu ou outro médium, acoplava, e eu via claramente que entre o espírito e o médium haviam fios energéticos que os amparadores criavam para conectar a aura do espírito na aura do médium. Eu via isso em mim mesmo. Então, a entidade acoplada, da cabeça da entidade, a para-cabeça ou cabeça astral, saía um filamento que encaixava no bolsão, onde tinha mais 50 caras com o mesmo problema de não aceitar a morte. Então, tudo que se passava com o espírito acoplado aqui no médium e alguém conversando, olha, você morreu, entra na luz, aquela coisa toda, tudo que era passado aqui passava para o espírito e passava pelo filamento e encaixava naquele bolsão. Era como se fosse para cada um deles a mensagem individualizada, quando o problema era semelhante, o que era para um era para outros. E a energia que era passada para o espírito chegava no bolsão e mudava. Eu via os espíritos todos sumirem. Não dava para incorporar todos. Então, o que você fazia? Traz um, conecta no médio e conecta o espírito no bolsão. O que rolar aqui, rola lá. Isso eu acho que é uma informação crucial para quem trabalha com desobsessão. Eu via isto claramente. Entre os médiuns, haviam filamentos energéticos interligando os médiuns. A mesa, o duplo da mesa, também dilatava. E junto com a aura dos médiuns dilatava, como se a mesa e o médium fossem um só. Muitas vezes, entidades ligadas a magias trevosas, à distância, os objetos enterrados num lugar com uma carga maligna, né? Como é que os mentores iam dissolver aquilo? Tinha um bolsão só de entidades ligadas à magia para o mal, ligadas a artefatos e campos energéticos deletérios agarrados no ambiente. Muitas vezes eu era puxado para fora do corpo, em fração de segundo, era levado num lugar perto de uma mata, algum lugar no Rio de Janeiro, e embaixo estava enterrado um monte de coisinhas energizadas para o mal, bugigangas, né, que as pessoas utilizam em magia para ancorar as vibrações. Era assim, um segundo, eu ia lá, não durava 30 segundos, chegava e era puxado de volta e encaixava. No rastro energético do corpo astral, vinha o duplo etérico de todos os objetos e eles caíam em cima da mesa. Eu via a mesa cheia de bugiganga de magia, até bonequinho de voodoo, que era o duplo que estava magnetizando os objetos enterrados. Você tirou o duplo, o objeto lá não tem mais carga. E essa carga era dissolvida no campo energético da mesa, com a energia dos médiuns. Às vezes, essas cargas eram tão pesadas
que os mentores desviavam por cima do mar e usavam o duplo etérico da energia do mar para dissolver aquelas cargas pesadas. Eu vi coisas, Samuel, de voodoo, por clarividência, eu vi um monte de coisa. Esses anos todos mexendo com desobsessão, eu pude enxergar uma série de coisas, talvez até pela condição que eu tenho de saber didaticamente explicar, saber pesquisar para poder explicar como eu estou explicando aqui hoje. Coisas da prática, você não aprende isso em livro. Outras coisas importantes. Havia no duplo da sessão uma manifestação que começava antes da sessão. 1 hora, 2 horas antes, já estava apinhado de entidades dentro dos campos energéticos. Aquelas entidades maldosas que usavam o intelecto para o mal, eles raramente acoplavam, porque eles eram mais inteligentes do que os médios todos, inclusive eu. Treinavam para o mal. Eles estavam ali só para desgastar a energia deles, para depois passá-los para um tratamento ou direcioná-los para onde quer que seja do lado de lá. Então, essa informação dos bolsões e campos energéticos por tipo de problema das entidades, ela é muito interessante de eu estar passando ela aqui em aberto. E teve alguns casos, Samuel, que, por exemplo, uma vez eu estava, a sessão, faltava meia hora para a sessão começar. Estou sentado na mesa, foram chegando as pessoas, um médium ou outro sentou e tal. Os médios da Fraternidade André Luiz eram muito bons, muito disciplinados. A dona Enedina era incrível. E o meu amigo Joel, o maior médium que eu conheci, sabe? O Fonseca, que trabalhava ali explicando as coisas, vibrando energia. Tinha um monte de gente muito boa naquele grupo. Eu, jovem, aprendi bastante. Fui somando com o que eu sabia e desenvolvendo depois o meu próprio trabalho. E eu estou sentado ali, relaxei profundamente. O pessoal que chegou pensou assim, o Wagner cochilou na mesa. Eu não estava cochilando. Isso era meia hora antes, eu sentado ali. O meu chakra coronário dilatou para cima, Samuel, e eu fiquei um pouco para fora, algumas polegadas, um pouquinho para cima do corpo, meio projetado, né? E aí eu via o duplo do salão cheio de entidades, esses bolsões, e tinha no meio um grupo de entidades obsessoras que tinha sido trazido de última hora, e eles estavam fazendo uma bagunça no duplo do ambiente. Eles queriam quebrar os campos de força para incomodar os outros espíritos. Os caras eram tão zoeiros que eles queriam zoar os outros obsessores. Pra vocês terem uma ideia, né? O obsessor faz obsessão pelo simples fato que ele é obsessor. Às vezes tem motivo de vida passada, às vezes não. E aí, esses caras bem agressivos, desceu uma luz, atravessou o teto do duplo, o duplo do teto. Essa luz veio na direção, gente. Essa luz ficou em frente ao meu frontal e puxou a energia da minha testa. Lentamente, a energia da minha testa indo, ele foi condensando. Ou seja, ele era tão sutil que, para puxar a energia de mim, o mais denso que ele aguentava era aqui, não era nenhum de baixo. Aqui já era grosso para ele. E ele tomou a forma humanoide na minha frente, brilhante, a forma de Jesus. Gente, a emanação daquela entidade era amor puro. E ele trazia um objeto na mão, um aparelhinho extrafísico, tipo uma espátula eletrônica, que ele manipulava energia com aquilo. Provavelmente porque ele era muito sutil e ao condensar ali, tá? Ele emanava um sentimento. Ele virava esse aparelhinho, jogava energia branquinha. Os espíritos caíam em choro, pessoal, e logo depois desmaiava. Ele limpou o salão todo e ele virou na minha direção. A essa altura, eu consegui escapar mais um pouco para cima, gente, tá? Já com os pés atrás encaixados da cabeça, totalmente consciente ali. Ele virou na minha direção. Eu fiz menção de ir na direção dele, me soltar. Ele virou para mim, gente. Eu senti toda a onda de amor daquele ser. Aquilo me desequilibrava. Samuel, era muito amor que eu não aguentava. Era tanto amor que eu emocionalmente estourava no choro. Não tinha como. Eu comecei a chorar igual aquelas entidades estavam chorando, numa onda de amor. Explica isso para um teórico de projeciologia ou de conscienciologia. Ele vai te falar que isso é emoção desequilibrada. O cacete, ele não viveu aquilo que eu estava vivendo. Era um amor tão grande que eu não conseguia aguentar, né? E aí, gente, ele virou uma esfera de luz, atravessou o teto e foi embora. Ficou uma paz no silêncio, eu escorreguei para dentro, comecei a chorar na sessão física. Eu pensei, o que houve? O que houve? E eu não tinha como contar, porque embargava a voz, era uma onda de amor, e eu passei isso várias vezes em saídas do corpo, em níveis altos, que eu era uma bola de luz, a entidade também, eu voltava, não tinha como processar a emoção. Eu trabalhei com o Valdo Vieira antes, eu vi o Valdo Vieira chorar uma porrada de vezes. Eu trabalhava com ele por causa da mesma coisa, né?
A leitura que o pessoal passou a fazer disso depois foi muito ruim, de que disseram nada, isso é sintoma anímico mediúnico. Eu estou dando minha cara a tapa explicando isso aqui para vocês, contando uma experiência prática desse porte. Aí vocês vão perguntar, era Jesus? Eu não tenho a menor ideia, porque eu sei que mentores espirituais elevados podem tomar a forma de um ícone religioso e agir. Ou, de repente, era ele. Eu não sei. Eu não parei naquela onda de amor que você é Jesus ou um mentor. Eu vou chegar e fazer isso, Samuel. Eu sei que aquilo me deixou... Eu fiquei o resto da sessão passado, era muita areia para o meu caminhão. Então, essas coisas eu via no duplo da reunião, Samuel. Eu acho que já está bom o pouquinho que eu estou contando, porque tem vários outros detalhes, é que a gente já está com 2 horas de live, é muita coisa para uma live bastante, só. Bastante. Eu vou dar aqui a oportunidade para o Diego, porque ele selecionou aqui perguntas importantes, e aí eu vou passar essas poucas perguntas que ele selecionou aqui para a gente, para contemplar, e sobre o tema clarividência e reuniões mediúnicas, né, os bastidores da reunião mediúnica. O Diego faz aqui uma do Gregory, né? Gregory, boa noite a todos. A relação entre o desenvolvimento da clarividência e esquizofrenia? Só olhando a pessoa, sabe por quê, Samuel? A clarividência aberta, sem a pessoa ter equilíbrio, pode desenvolver esquizofrenia. Ou uma pessoa esquizofrênica pode ter clarividência espontânea e embolar tudo. Quer dizer, não tem como separar sem ver a pessoa. Agora, eu vi casos em que pessoas tinham clarividência e eram tratadas como esquizofrênicos. E vi casos que a pessoa era esquizofrênica e estavam tentando desenvolvê-la como médium numa reunião, Samuel. Então, as possibilidades aí são várias, só olhando cada caso. Legal, mais um. Agora da Raquel. Quando fazemos um trabalho de envio de reiki de nossa casa para vários locais do planeta Terra, sofremos ataques espirituais ou temos proteção como nos grupos em centros espíritas? Depende da pessoa, viu, Raquel? Se a pessoa está acostumada a vibrar a energia da casa dela, tem segurança, os mentores criam um campo protetor igual tem nos grupos. Isso aí é certo. Mas precisa da pessoa ter uma experiência, não é chegar, deixa eu começar a vibrar. A pessoa às vezes não aguenta os ataques extrafísicos de volta. Se o ambiente dela está bom, ela está firme no que ela quer fazer, ela está estudando e aquilo é coisa de alma, ela tem a proteção igualzinha a todo mundo em outros grupos. Agora, um detalhe, nós moramos na Terra. Mesmo com toda a proteção, de vez em quando vem uma pressão. Se acostume com isso, não tenha medo de nada e transforma a pressão numa assistência espiritual. Mais uma. Essa daqui é selecionada pelo Diego também, que é do Efésio de Ávila. O que seria a capacidade de olhar para uma pessoa e saber sobre ela assuntos que só ela sabe? Há várias coisas. Pode ser telepatia, inconsciente, pode ser clarividência. É um conjunto de percepções que ela está perto da pessoa, a energia dela entra em contato com a aura da pessoa, é como se ela puxasse a informação. Isso é chamado psicometria, porque ela puxa tudo que está dentro do campo áurico da pessoa para ela. Essa pessoa pede para ela ler o livro Enigmas da Psicometria, do Ernesto Bozano. Legal. Antônio César, tenho a capacidade de cura que vejo a planta ou remédio em meus pensamentos que encaixam com a patologia da pessoa. Isso é uma espécie de clarividência? É uma espécie de clarividência. Agora, Antônio, provavelmente, se você tem essa capacidade de cura, algum mentor extrafísico trabalha com você, mesmo que você não saiba disso. E pode ser que ele também projete dentro da sua mente a ideia da planta a ser usada para o caso da pessoa. É algo anímico e mediúnico mesclado, viu, Samuel? Deixa eu ver aqui se o Diego tem mais alguma que ele selecionou e mandou aqui para a gente, ou se só foram essas. Tem aqui sim. A Carla Coutinho. Poderia falar um pouquinho sobre espíritos mistificadores nos trabalhos mediúnicos e como se dá a atuação dos guias e protetores nesta interação? Depende. Espírito mistificador de vez em quando aparece, viu, Samuel? Nós estamos na Terra. Então, o que eu falei, filtra pela energia e pelo conteúdo das ideias que a entidade está ventilando, tá? Uma entidade superior jamais vai ventilar um conceito que seja ruim para a evolução da pessoa. E os mentores funcionam como professores da consciência. Eles tentam evitar que isto aconteça, mas às vezes o médium dá tanto mole, um dos médios ou o grupo inteiro, que entra uma criatura dessa e engana todo mundo. De toda forma, os mentores olhando, também serve de teste para ver se o grupo está bom ou não, né, Samuel? Tipo assim, que grupo bundão, enganado por uma entidade, o mentor pensando, né? Que grupo estranhos, como é que eles não estão filtrando, não estão seguindo os ensinamentos?
Então, é a filtragem disso. Os amparadores, às vezes, deixam rolar para que o grupo também aprenda uma lição, que é discernir entre os seres viventes. Agora, grupos bons não tem essa de mistificador. Os médiums são bons, sabem diferenciar energia, são comprometidos com o trabalho, são muito responsáveis. Isso pode ser na área espírita, na área da Umbanda, em qualquer lugar onde se trabalha a mediunidade. É possível mistificação. Por isso, filtro e discernimento para tudo que vocês veem, escutarem e olharem. Desconfia sempre de entidades que tentarem passar palpites para a sua vida pessoal. Nenhum mentor faz isso. Igual o professor não pode dar cola na hora da prova. Ele pode indicar para o aluno estudar, mas ele não pode dar cola na hora. Então, na hora de um aperto, não adianta pedir um mentor para te dar a resposta. Você desceu, reencarnou para aprender, igual eu e todo mundo. Então, mentores não dão palpite. Eu vi mistificações que nem sempre eram do espírito, era do próprio médium manipulando um grupo inteiro, manipulando, inclusive, a nível familiar e pessoal. Não entrem nessa, gente. Um médium pode falar o que for, filtra, não é porque ele é médium que ele sabe tudo. Nem mentores sabe tudo, só Deus sabe tudo. Então, filtrem tudo, pessoal, tá? Usa discernimento, doses cavalares na veia de discernimento, para poder filtrar e só pegar o que for positivo. Excelente, você acabou de assistir a mais um corte da TV Consciência Próspera. Espero que tenha gostado. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, clique no link na descrição deste vídeo. E se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e autoconhecimento, se inscreva aqui no canal. Gratidão e que as melhores energias cheguem até você.